faleceu. O PlayStation 2 é um dos consoles recentes mais queridos e mais nostálgicos. A galera simplesmente pira nesse videogame até hoje. Vocês estão ligados, né? Porque vocês mesmos aí do canal gostam bastante quando eu faço vídeos com esses assuntos de PlayStation 2. Quem aí nunca jogou no Play 2, eu acho que não teve infância. E o PlayStation 2 foi o console mais vendido de todos os tempos. E além dele ter sido um videogame fantástico, ele também teve os seus segredos, coisas que pouca gente descobriu, coisas que até eu mesmo nem sabia que dava pra fazer nele. Pode até parecer besteira quando eu falar, mas eu tenho certeza que metade das pessoas, ou menos da metade, vão pensar: nossa, mas eu já sabia disso. E a outra metade vai falar: caramba, como que eu nunca vi isso antes? Então, pessoal, fica ligado até o final desse vídeo, né? Porque pode ser que tenha alguma coisa que você não tenha visto. Tem muita gente que sai comentando antes do vídeo acabar e espera o vídeo acabar, ver ele até o final. Eu sou o Will e vocês são meus nobres, e no vídeo de hoje nós vamos ver alguns segredos do Play 2. Coisas que você nunca soube. Já vai deixando aquela dedada no gostei aqui embaixo, né? Metralha o like, aquele joinha, ó, dá confiança, porque o vídeo de hoje é muito especial. E é isso aí. Simbuera! E o primeiro segredo desse vídeo talvez não seja segredo pra muita gente, mas eu tenho certeza que até hoje deve ter gente que não imagina do que se trata isso aí. Eu mesmo fui descobrir depois de muito tempo. Uma vez eu tinha ido jogar na casa de um amigo meu, e na tela inicial de boot, aquela tela nostálgica, né, que todo mundo conhece, apareceram muitos bloquinhos, né, muitas torres ali. E eu fiquei imaginando, o que será que é isso? Até porque eu nunca tinha jogado num PlayStation 2. E aí, quando eu comprei o meu videogame, eu vi que não tinha nenhuma desses bloquinhos na tela. Aí eu fiquei pensando, será que o meu videogame é pirata? Sei lá, existe algum jeito dele ser falsificado? Porque não tinha as mesmas torres que tinha no videogame do meu amigo. E aí, depois de muitos anos, eu descobri que essas torres significam, na verdade, a quantidade de games que você tem ali gravados no seu memory card. Quanto mais games você jogou, mais torres ou esses bloquinhos aí da tela de inicialização vão aparecer no início ali da tela de boot. E quanto mais você jogou cada um desses games, ou seja, quanto mais horas você tem em cada um desses jogos, mais altas vão ser essas torres. Então elas não são uma coisa tão aleatória assim. Tem um segredo por trás delas, né? Esse segredo aí que eu acabei de falar pra vocês. E eu nunca imaginei isso, sério. Provavelmente muita gente que jogou o Play 2 antes de comprar e depois comprou um novinho em folha percebeu que não tinha essas torres na tela inicial. Uma curiosidade aí bem pensada, bem bolada. E meus amigos, vocês sabiam que o Play 2 poderia virar uma espécie de computador? Essa nem eu mesmo sabia. Os jogos de PlayStation 2 eram facilmente criados no sistema operacional Linux, e isso facilitou bastante para muita gente criar vários jogos pro PlayStation 2, tanto é que a biblioteca do videogame é muito grande, muito enorme. Então, para isso, surgiu um kit de desenvolvimento pro PlayStation 2. Nesse kit continha um disco com Linux, um adaptador de rede e VGA, teclado, mouse e até um HD de 40 GB. Isso pra época era muita coisa. Esse kit permitia expandir o PlayStation 2 e transformar ele numa espécie de computador. Sério, isso era insano. Algumas pessoas chegaram até a usar esse kit de desenvolvimento para criar os próprios jogos. Imagina só você criar um jogo de PlayStation 2 no PlayStation 2. Porém, esses jogos só funcionavam em consoles desbloqueados. Se a gente pesquisar, a gente pode até encontrar vários vídeos de pessoas usando o PlayStation 2 com o Linux, né, funcionando como se fosse um PC. Não, sério, isso é muito louco pra minha cabeça. Eu nunca imaginaria que desse pra usar o PlayStation 2 como se fosse um PC. E uma das coisas mais curiosas que eu li antigamente, que eu não fazia ideia de que seria verdade, na época que o Play 2 estava no auge, surgiram vários boatos de que o controle DualShock 2, né, o controle lá do PlayStation 2, aquele pretinho lá, né, todo da hora, ele tinha sido, até o momento, um dos melhores controles já criados de todos os tempos. Muitos boatos diziam que ele tinha 256 níveis de pressão. Cara, isso é muita coisa, sério. Para um console daquela época, realmente é uma coisa muito precisa. E até hoje eu duvido que essa informação seja verdade, até porque eu não cheguei a testar exatamente para ver se tinha realmente 256 níveis de pressão. Mas sério, é uma coisa de louco, porque o controle mesmo do Play 1, eu acho que só tinha um nível de pressão mesmo, ele era, se eu não me engano, digital. E já o DualShock 2, né, o controle do PlayStation 2,
ele é bem macio, você pode ver que até alguns jogos, se você testar, se você apertar ele ou segurar os analógicos bem de leve, você tem uma velocidade ali diferente. E se você por acaso pressionar ele bastante, você vai ter uma velocidade ali do que você estiver fazendo muito mais rápida. Mas se ele tem realmente 256 níveis, aí eu já acho loucura. Eu acho coisa demais, muita coisa mesmo. Mas, de fato, isso é uma coisa interessante, porque, né, ele realmente tem uns níveis de pressões diferentes. E isso de 256 eu morreria sem saber. Tem uma coisa que eu descobri na época que eu jogava no Play 2, que, sério, eu fiquei me achando pra caramba, fiquei me achando muito inteligente quando eu descobri. Eu tenho certeza que muita gente nem deve saber que isso existe. Uma vez eu peguei um disco de Play 1 mesmo e coloquei no PlayStation 2. E ele milagrosamente rodou o jogo. O PlayStation 2 então tinha retrocompatibilidade. Eu não sei se isso é uma coisa totalmente oficial do console, porque na época, né, eu tive um console que ele era... Vocês estão ligados, né? Que ele era... Eu não sei se o console bloqueado ali, originalzinho de fábrica, ele conseguia fazer isso, mas pelo menos o meu videogame rodava. E eu sei que de muita gente também devia rodar. Na hora que eu descobri isso, eu pensei, nossa, eu sou muito inteligente. Fiquei me sentindo um hacker, sério. Eu cheguei a zerar o 007 Tomorrow Never Dies no PlayStation 2. Coisa que eu não fiz nem no Play 1, porque na época eu achava o jogo muito difícil. E uma dúvida muito cruel que surgiu para todo mundo na época era que ali na frente da carcaça tinha as duas entradas de controle, tinha também as entradas do memory card em cima do controle, né, normal, e ali do lado tinha duas entradas USB. Pra que diabo serve duas entradas USB? Todo mundo sabe que hoje em dia o USB é uma coisa muito popular e pouca gente vive sem. É quase impossível você não usar o USB hoje em dia. Mas na época que o console foi criado, isso não era nenhuma coisa tão popular assim. Então pra que raios tinha dois conectores USB ali, sendo que nem dá pra conectar pendrive, nem nada do tipo, não da maneira oficial, né? Mas essa entrada aí, USB, a Sony tinha grandes propósitos com ela. Na época do Play 2, por exemplo, servia para conectar acessórios, como por exemplo, essa câmera aí, chamada iToy, olho de brinquedo, traduzindo, né? E eu não lembro de ter visto ninguém usando isso. Essa câmera aí ficou como se fosse uma velharia, porque ninguém usou. E ligar também outros acessórios, como microfone para jogos de música, ou volantes também para jogos de corrida. Mas, como todo mundo aí deve saber, né, isso não foi uma coisa tão explorada na época. Essas entradas USB simplesmente viraram depósito de sujeira, de poeira, né? Todas as entradas USB, todos os Play 2 que existe aí, deve estar tudo empoeirado até hoje. E mais tarde, todo mundo sabe também que ela foi usada de maneira não oficial para outros métodos, né, no PlayStation 2. Então, né, ela não ficou sendo tão inútil assim. Agora, repara bem nessa imagem aí. Você tá vendo? Nossa, legal, né? Parece até um PlayStation 2 secreto, né? Alguma versão que não saiu. Mas se por acaso você manja um pouquinho da história dos games, você sabe que isso aí não tem nada de PlayStation 2. Isso aí, na verdade, é um protótipo da Atari de 1993 chamado Falcon 030 Microbox, que foi só um protótipo mesmo da Atari que não foi levado pra frente. E anos depois, a Sony, olha só, se inspirou nesse videogame aí pra criar o design do PlayStation 2. E foram os primeiros Play 2, né? Aquela versão FAT dele. É sério isso. A Sony se inspirou no protótipo aí da Atari pra criar o PlayStation 2. O PlayStation 2 FAT, por exemplo, pra mim, foi um sonho de consumo. Ele era bem legal também e ele tinha até um botão liga-desliga atrás, né? Diferente do modelo Slim. Mas era um puta tijolão, né? Todo mundo na época chamava ele de Play 2 tijolão. Ele era gigantesco e nasceu desse videogame aí do Atari. Muito louco. E existe um segredo que eu sei que pouca gente não deve ter desconfiado no PlayStation 2. E tá lá nas configurações do console. Se você alterasse o relógio do PlayStation 2, você podia até matar um chefe de um jogo. Você sabia disso? O The End é um velhinho satânico lá no Metal Gear Solid 3. E ele até que é um pouco difícil de matar. Você tem que ser muito cuidadoso até chegar nele. Mas como ele era um velhinho absurdo, alguns jogadores descobriram que se você fosse lá nas configurações do PlayStation 2, se vocês adiantassem um calendário em uma semana, você se deparava com um cadáver do The End. O velhinho morria por complicações
por causa da idade avançada. Olha só que genial. Esse segredo, olha, eu achei muito legal. O velhinho morreu absurdamente, coitado. E uma coisa também que pouca gente sabia, eu mesmo nem imaginava, é que o famoso Netflix teve uma versão pro PlayStation 2 e era exclusiva pro Brasil. Foi uma coisa feita para dar mais atratividade pro console, principalmente pros brasileiros, né? Infelizmente, o suporte para esse recurso foi desativado lá para 2012. Eu nunca usei o Netflix no PlayStation 2, eu tenho certeza que muita gente também nunca deve ter usado. Até porque alguns anos atrás, até hoje em dia, se é difícil ter uma internet de qualidade no Brasil, imagina antigamente. Até porque o Netflix nem era tão popular assim como é hoje em dia. Infelizmente, também a pirataria antigamente era muito mais alta do que é hoje em dia. O pessoal deve ter se importado pouco. Aliás, naquela época o pessoal não tinha tanta consciência como tem hoje em dia. E se você também for procurar aí, né, no YouTube, vídeos, você pode ver pessoas utilizando o Netflix no PlayStation 2. Olha só que coisa bizarra. E pessoal, bora explodir o gostei aqui embaixo, pelos velhos tempos, pela nostalgia do PlayStation 2. Se você adora o Play 2, deixa um gostei aí. E é isso aí, eu vou ficando por aqui e até daqui a pouco!